Boa noite. Estamos aqui, eu e Márcia, para fazer uma análise do ingresso de Saturno em Áries. Aqui nessa imagem nós escolhi porque temos as rochas à beira-mar, como Saturno saindo do signo de Peixes e entrando nas areias quentes do signo de Áries, seco. Em primeiro lugar, então, gostaria que a Márcia se apresentasse. Como eu já disse, conheço a Márcia há muito tempo, desde o tempo que haviam aqueles encontros no Sesc de Santos, e descia uma turma animada de São Paulo para assistir. Por favor, Márcia, pode se apresentar. Então, eu atuo na área de astrologia desde... Comecei a estudar em 88 e comecei a atuar em 91, né? Comecei a dar aula, tal. Em 97, eu e o Jorge abrimos a Escola Santista de Astrologia e estamos até hoje, né, bravamente, batalhando nessa área. Gosto de pesquisar, atendimento, cursos, inclusive vou começar curso agora em junho, iniciando um básico e também interpretação. E é isso. Nos conhecemos faz tempo, né, Douglas? Há muito tempo. A Márcia também ela fez uma tradução desse livro. Podia falar um pouquinho, Márcia? Falo sim. Esse daí é um livro em que, na verdade, foram pegos trechos, né, do Morin, de textos dele, em que ele vai avaliando fatos que ocorreram na vida dele e mostrando os tipos de trânsitos e que estavam ocorrendo, né? Explicando isso astrologicamente. Também fala um pouco sobre técnicas, né? Fala do seu próprio mapa e fala sobre stellium, que ele tem um grande stellium. É uma coisa bem curiosa, porque, inclusive, ele tem uns fatos gozados. Ele é interessante. Foi editado pela Celisa, do Espaço do Céu, né? O que eu fiquei sabendo foi a primeira vez que o Morin foi traduzido para o português, né? Que bom, parabéns, Márcia. Que aí O já está Morin na tinha todo linguagem esse estélio na Casa 12, salvo engano. 12, em Peixes. Peixes na É, Casa 12. E é interessante porque esse livro, os textos, aliás, contidos nesse livro, já estão mais modernizados, porque o Morin escreveu num francês antigo, né? Gálico, tal, que eu não sei. Então, eu peguei que quem fez essa compilação foi o Ian Ross também. Então, é bastante interessante. É bem legal. Chega a ser divertido até em algumas vezes, e tem as questões técnicas também que ele aborda, é bem interessante. Grande Morin, né? quem quiser adquirir é só entrar no site do Espaço do Céu, da nossa colega Celisa Beranger. Então, agora eu tenho esse site que eu estou trabalhando com mitologia, astrologia, todo ligado a obras de arte, e também com o cinema, que eu faço a astrobiografia das estrelas da época áurea de Hollywood. A última que eu fiz foi Edir Lamar, uma que unia a beleza, a genialidade. Ela foi a precursora da invenção do Wi-Fi, do Bluetooth. E agora estou trabalhando com Ingrid Bergman, que é a estrela do filme Casablanca, que atuou ao lado de Humphrey Bogart. Play it again, era a frase famosa do filme, que Humphrey Bogart dizia para o pianista Sam. Eu tenho também o livro, O Anel do Nibelungo, quem estiver interessado. O preço é R$30, me manda em privado, eu encaminho pelo correio autografado. O ingresso de Saturno em Áries. Nós temos aqui o período em que ele ficará em Áries. Ele ingressou ontem, aí vai em movimento direto até 13 de julho, regressa a Peixes em setembro, 1º de setembro,
fica direto novamente em 28 de novembro e ingressa novamente em Áries em 13/2, quando ele irá fazer uma conjunção exata com o planeta Netuno. Gostaria que a Márcia, aqui está o mapa do ingresso, gostaria que a Márcia falasse alguma coisa sobre esta configuração. Aqui o que nós temos visível é um trígono e 2 sextis, né, envolvendo um trígono entre Plutão e Urano e um sextil de ambos a Saturno, que acabou de ingressar, e também a Netuno. É assim, o que é interessante, né, Douglas, é que nós estamos tendo passagens constantes pelo ponto zero de Áries, né? Que é um ponto muito importante. Seria como se a gente tivesse agora pegando um novo ciclo, né, de desenvolvimento. Então, fica essa questão de ele passar, retornar, o Netuno, que passou pelo ponto zero, tá mais para dentro de Áries, vai também retornar. Então, novamente, eles vão passar nesse ponto, né? Então, e é interessante. E esse ingresso do Saturno em Áries tem a marca da conjunção com Netuno, não dá para separar, né? Então, é uma coisa muito importante, que é uma conjunção que ocorre a cada 35 anos, e ela me dá a ideia, né, de que a gente está entrando numa etapa de ter que encarar algumas frustrações. A humanidade, né? De algumas expectativas, talvez aquilo tudo que a gente sonhou, fantasiou, que ia ser maravilhoso e perfeito, não é bem assim, né? Que eu percebo até um pouco isso na questão da até a nossa civilização, o nível que ela chegou, né? Que nós estamos tecnologicamente, tudo muito legal, mas com umas problemáticas que não se resolvem e que tem a ver com o humano mesmo, comportamento e, enfim, formas de ser do ser humano, que mais complica as coisas por vezes. Eu vejo um pouco isso, de uma frustração que vai poder ficar mais clara, mas aí estou me referindo à conjunção, né? Com as expectativas, com os sonhos, né? A realidade não é aquilo que eu queria ou que eu fantasiei que ela seria, certo? O ponto zero Áries é importantíssimo, né? Que ele marca o ponto vernal, o início da roda zodiacal, e a gente fez algumas anotações. É o início de um novo ciclo de experiência. Aí vai vir realmente carregado com essa conjunção Saturno-Netuno, né? E o Saturno é o cobrador. Primeiro entrou Netuno, como quem não quer nada, ele sempre entra meio sorrateiramente, e depois ele mostra a verdadeira face. E então eu concordo com a Márcia que talvez tenhamos que lidar com algumas frustrações atualmente. E agora, esse mês de junho, né, que nós estamos, o mês 6, também vai o Júpiter entrar em Câncer, né? Agora. Sim, sim. E já está, vamos dizer assim, em aspecto de quadratura. Que é uma quadratura que está vindo, né, Douglas? Estava tava ano passado, começou, esse ano está num vai e vem, e vamos ter agora um período Aqui no mapa se percebe, né? A quadratura já está assinalada aí no mapa entre Júpiter com relação a conjunção Saturno-Netuno, né? Que eles vão ficar dançando aí, indo e voltando para Peixe, depois ingressando novamente em Áries. Então, e agora, você podia voltar um pouquinho ali no mapa, Douglas, por favor? Pois não. E agora, o que a gente tem? Então, a gente tem essa quadratura, né? Que está se acontecendo ainda com orbe largo, porque o Júpiter ainda vai entrar. Quer dizer, então, agora em junho, ele vai entrar em Câncer, vai quadrar, vai tensionar essa união Saturno-Netuno,
que é uma questão também que a gente já vem vendo, né, nesse ano, de muita oscilação na economia, né? Está tudo muito instável, né? Eu achei até interessante quando o Trump começou com essas regras novas, né, de impostos e taxações. Pensei, pronto, lá está o Trump fazendo o papel da quadratura Saturno-Júpiter, né? Sabe? Oscilação de bolsas e câmbio a nível mundial, né? Então, assim, fica ruim para investimentos, você não sabe para que lado vai, né? E fora que agora, quando o Júpiter quadrar, que daí envolve Netuno também, uma questão de ter certos cuidados, né? De umas expectativas que são ilusórias, desfavoráveis. Essa relação de Júpiter com Saturno que dá os atrasos, dificuldade para encaminhar o que se quer, né? Enfim, por isso que é até melhor deixar para o segundo semestre, quando você quiser realizar algum tipo de projeto, alguma coisa assim, porque tende a fluir melhor, né? Eu lembro que o Cid Marques falava que a pessoa que tem Júpiter forte no mapa era aquele que falava, vai que dá. Ou seja, Nem sempre dá. E o Saturno é aquele, vamos com calma. Então, a briga do vai que dá, do vamos com ou vamos com calma, né? Então, é uma tensão aí que está no ar já, hoje já se sente essa tensão. Anotamos aqui, né, algumas questões, que a iniciativa tem que ser combinada com experiência para aumentar a produtividade, pode trazer ambição para as pessoas e talvez projetos pessoais. Queria falar mais alguma coisa que você anotou, Márcia? Saturno em Áries, né? Uhum. Então, o que me vem muito à mente de Saturno em Áries é uma questão também de rigidez, né? Uhum. Então, gera-se uma tensão para que tem uma força ali, vamos supor, que está aprisionada. Isso fica muito tenso, né? Porque não sai. E vai gerando uma tensão. Aí, em termos pessoais, até eu estou falando também, né? É muito duro, muito imediato, né? Eu até vou entrar nas qualidades primitivas, que eu sei que está preparado para entrar A gente depois, vai porque eu falar, preciso vai falar daqui a dela. pouco. Tá. Mas aqui tem o medo de agir, né? Paralisação dos impulsos, preocupação com a segurança, e precisa encarar a segurança, buscar ser protagonista da sua vida. Que dá Em uma níveis questão saturnina. pessoais, né? Não entendi, Márcio. Então, você veja uma coisa. Saturno estava em peixes, né? Então, Uhum. assim, em peixes também estamos muito num período, também está Netuno, tal que teve, de a questão assistencial, né? De auxílio, assistência, ajuda para as pessoas. Com Saturno em Áries é uma questão mais de cobranças das responsabilidades de cada um, né? A sua forma de Sim. agir, né? Assim, isso é importante, né? Com Saturno em Áries, de você ser responsável pelos. Agora, tem que vencer os medos, né? Saturno em Áries tem muito isso, né? Segurar, né? A manifestação da energia ariana, que é meio poderosona, né? Então. Eu vejo assim, com Saturno num signo de iniciativa, tem que saber dosar a energia. Não ser precipitado, mas também não ser medroso. Tem que avançar na justa medida, né? Sem ter tanta precipitação quanto paralisação. O problema é encontrar a justa medida, né? Por vezes, nas pessoas. Não é fácil, né? Não é Então, assim, fácil. ter mais noção até dos próprios limites, né, no caso, para ter a certeza de aonde pode ir, né? Também é uma questão assim, né?
Mas ele é muito duro, né? Saturno em Áries. Então, é importante ter isso em consideração, para não se precipitar. Sabe aquela tensão que você vai criando até uma raiva interna, porque ela não vai, quando você vai, você bate, quebra. É um pouco isso que eu percebo de Saturno em Áries. Aqui para os signos de fogo, aproveitar isso aí para uma maior capacidade de realização, bem como a colheita, né? Ou, se você plantou coisas que vão te trazer uma boa colheita, ótimo. Saturno, ele é o cobrador. Quando ele passa ali, depende exatamente daquilo que foi plantado. E os signos cardinais têm que ter paciência, porque aí eles estão em aspecto de quadratura, enquanto os signos de fogo estão em aspecto de trígono, os cardinais estão em quadratura. Então tem que ter paciência. E flexibilidade. Também, rigidez, né, que você acabou de falar. Vamos aqui ver agora o estado cósmico. Só uma coisinha. Em Áries, que é a conjunção, eu tenho visto, sabe, Douglas, boas coisas. Claro que aí está um estado cósmico bem complicado, mas quando é conjunção de Saturno ao Sol. Por quê? Sim. Faz com que você se conscientize de muitas coisas. E aí o que eu tenho percebido o quê? A questão da consciência de si, né? E se tem uma coisa que ao longo desses anos eu observei bastante, é que autoconhecimento é você saber dos teus limites. A gente sempre pensa em autoconhecimento, das minhas virtudes e dos meus talentos, todo o meu potencial. Ok, mais útil é saber dos teus limites. E Saturno em Áries me remete bastante a isso, né, também, de perceber-se, né? E Saturno, quando transita, né, num ponto importante do mapa, traz isso, essa consciência de si, e se aprimorar daí, né? Vamos falar do estado cósmico. Ele estava peregrino em Peixes e agora ele entra em queda. Então, nós temos aqui queda no signo da primavera, né, onde o Sol se exalta, e se exalta o Saturno em Libra, no outono, onde o Sol tem a queda. Então, há vamos dizer assim, um antagonismo entre Saturno e Sol nesses pontos cardinais. Né? E aí tem uma frase do Morin que eu gostaria que você explorasse, Márcia. Morin era meio fatalista, né? A mentalidade da época dele, né? 1630, coisa assim. Essa era a mentalidade dele, né? O pessoal era assim, né? Tanto assim que no livro você vai ver que quando ele sempre tem o cuidado de, quando vão falar alguma coisa, também de acordo com Deus, daí vem um monte de coisas relacionadas à religião católica, né? À igreja, para daí começar com a história, né? Então, quer dizer, tudo era muito mais determinado também, né? E o Saturno, ele tem o domicílio em Aquário e Capricórnio, que são os exílios dos luminares, né? Então, o Saturno, ele tem domicílio em signos de inverno. Saturno traz muito essa questão do mais frio, que vinha da antiguidade, né? Era o último, o mais distante do Sol, o escuro, o isolado, a partir dele é o umbral, não tem mais nada, né? Então, é interessante essa relação, a gente ter sempre em mente isso. Ele mostra o contrário da luz e do calor, que Lua em Câncer, Sol em Leão, Saturno, domicílio em Capricórnio e Aquário. Na exaltação é a mesma coisa. Ele vai se exaltar no outono, quando vamos começar a entrar num período de mais frio e tal. Enquanto que o Sol vai se exaltar em Áries, que é a primavera, certo? Sol em Áries, né? A Lua vai se exaltar em Touro, mas então, aí o Saturno está no signo oposto.
Então, quer dizer, o grande maléfico da antiguidade, né? Isso porque eles ainda Aham. não conheciam. Quer dizer, quando eu vejo umas coisas do Morin, você ainda não conhecia Netuno e Plutão, né? Ainda, porque senão não sei nem o que ele daria, né? Que nome daria para eles. Bom, então o que o Morin fala, né? Bem categoricamente, quando a gente lê os textos do Morin, a linguagem é muito categórica, né? Muito uma coisa é uma coisa, outra coisa, e não tem flexibilidade nisso. A época dele era essa, tá? Você veja bem, um exemplo que eu sempre dou. Na época do Morin, o mapa de uma mulher que tivesse problemas para ter filho, ela não teria, ou ela morria criança. Agora, existem 1000 tratamentos, uma série de coisas em que possibilita ter. Né? Então, os tempos mudaram, né? Mas o que ele fala é correto, que todo planeta, quando estiver em mau estado celeste, ele atua mal, pode ser considerado universalmente ruim. Quer dizer, naquele céu, para o planeta inteiro, para quem nasce naquele momento, nós vamos ter aquele astro em mau estado celeste funcionando de uma maneira ruim, difícil. E aí vem a questão. A situação é pior ainda para os maléficos por natureza, porque eles vão trazer desgraça, problemas em geral, catástrofe, desonra, perda de reputação, exílio, prisão, doença, morte violenta e infortúnios similares. E nós estamos agora com esse Saturno entrando em Áries, que é a queda dele. Então, o Morin, diagnosticando isso, vai constatar que situação terrível para isso, né? Um período muito difícil, com Saturno em Áries, né? Que vem para a humanidade, né? Vamos dizer assim. Só lembrando que naquela época Saturno era o último planeta visível, era o limite, né? E também ele carregava uma foice, tinha uma analogia naquela época com a morte, até então é o final, né? O tempo, era o tempo e o final do tempo. Então, então esses aspectos maléficos, né? Maléficos porque eles iriam em direção oposta àqueles que dão a vida, como a Lua, né? A Lua, o aconchego, a nutrição, e o Sol, que é a vitalidade, a expansão, né? O brilho, né, pessoal de cada um. E o Saturno, sempre um estado de contração, enquanto o Sol é expansão. E Certo, também o Márcio? parceiro, né? O Júpiter, né? Pós-Júpiter, Uhum, expansão, brilho, tudo, daí vem ele. Né? uhum. Que é... E é interessante uma coisa que eu sempre achei interessante. Ele é o planeta mais bonito, né? Quando você... Ele é deslumbrante, com aqueles anéis, aquilo assim. Eu acho interessante isso. Ele é muito bonito, né? Saturno. E, É, mas é interessante, quer dizer, essa questão do limite, quer dizer, coloca-se um obstáculo àquilo que eu quero, ao meu crescimento. Saturno é realidade, né? Também. Que grande parte das é. vezes a gente não gosta muito, né? A gente não gosta muito, quer dizer, o Júpiter está lá, aquele crescimento, aquela coisa que por vezes não tem limite, vem o Saturno e ó, é isso aqui, cara. É o seguinte, a fatura é essa que vem, né? Vamos E falar agora o das qualidades primitivas, né? é O só um Saturno. segundo. O Morin, só Oi. um segundo, uma frase do Morin. Saturno em Áries, desfavorável por sua própria natureza maléfica e por causa da natureza maléfica também do dispositor, que é o Marte, que é o pequeno Sim, maléfico, né? duplamente maléfico. Duplamente, né? E que ele até comenta que há um excesso de seco daí, Sim. nessa relação. Pronto, era só isso. Falando em seco, nós vamos entrar agora, né? Saturno estava
signo Peixes, frio e úmido, e agora entra no signo de fogo, né? Peixes é água, Áries é fogo, é quente e seco. Então, enquanto ele estava lá no frio e úmido, ele é um planeta frio e seco, né? Ele predominava o frio. Agora, ele entrou num quente e seco, vai predominar a secura. Você queria comentar algumas coisas, Márcia? Pois é, essa é uma questão interessante, né? A constituição saturnina, né, que é fria e seca, ilustra bem o que a gente estava falando, o limite, a separação, que Saturno ele bota o limite, né? O muro, a rigidez. Saturno, tanto que ele tem a ver com problemas, né, de articulações, falta de flexibilidade. Saturno endurece. E ele é o próprio princípio da conservação, frio e seco. Conservo no frio e isolo. Essa é a relação. O seco conserva pelo isolamento e o frio pela contenção, né? Preserva aquela situação. Pois bem, e é interessante que até o temperamento, né, Saturno também dá origem, que é o temperamento nervoso, ele vai muito para o lado contido, preocupado, diferente do nervoso Gêmeos. Desculpa, diferente do nervoso Mercúrio, que é agitado, né? Muitas coisas na cabeça. O Saturno é o encucado. Ai, é amanhã que eu tenho que entregar, vou verificar se está tudo certo. Aquele tem que fica, né? Então, isso é É mais bem deveres que prazeres, né? sempre, e tudo contido, tudo tenso, aquela preocupação, aquela coisa fecha. Agora, o nervoso geminiano, mercuriano é mais ali, né? Olha para cá, vê para lá, nananana, então fica com aquela cabeça a mil e é leve, de alguma maneira. Leve para quem vê. O Saturno é pesado, tipo saturnino, né? Contido, pesado. Bom, então, pelas qualidades primitivas dele, a gente percebe essa rigidez, conservação, dureza. O Áries é quente e seco. Então, estamos dobrando o seco aqui. Tá? Esse lado do isolamento, da diferenciação, dos rompantes também, o seco é duro. Ele age de forma dura. Flexibilidade zero no seco. Ele não tem maleabilidade nenhuma. Tanto que o seco se dobra, quebra. Ele não dobra. Ele rompe, né? Então, nós temos uma união, que nem você bem comentou, que antes ele estava em peixes. Então, a gente poderia ter uma atenuada no lado seco, mas o lado contido estava garantido ali pelo frio, que o frio retrai, né? Tem aquela questão, mas o frio é tímido, né? Vamos colocar assim. Agora, com o Áries, o frio vem o quente e o seco que se impõe, né, nesse jogo aqui, né? E uma coisa que a gente aprende, eu gosto muito de qualidades primitivas, eu acho que ela mata metade dos conceitos, a gente pega ali, pelo princípio básico mesmo do astro. O seco é antipático, essa que é a questão. O úmido é simpático, porque ele tem a abertura, o seco é antipático. Então, é aquela coisa que endurece, né? Então, pelas qualidades primitivas, a gente já pode deduzir que a gente pega, assim, a gente vai ter uma etapa dura, seca, rígida, que antipatiza, que vai para o lado do individualismo também, né? Vai para o lado do individualismo, que está naquela relação do Saturno em Áries, né? As tuas atitudes, você tem que se compromissar, enquanto que estava no Peixes, era meio assistencial a coisa. Agora aqui, pega de uma outra maneira, né? E aí, eu penso que essa mistura pode precipitar muito algumas coisas, né? De atitudes. E como o Saturno
tende a dificultar a manifestação das qualidades do signo onde ele se encontra, aquelas qualidades arianas de iniciativa, de coragem para abrir caminho, isso daí fica, né, mais contido, tá? Que vai gerar todo esse fator de mais insegurança, de não acreditar, por vezes, na sua capacidade para conquistar aquilo que quer, né? Mas também esse lado de adotar posturas mais conscientes e responsáveis, né? Para conquistar o que quer fazer, né? Então, agora é o seguinte, a responsabilidade de você fazer aquilo que é preciso fazer, agir da forma que tem que ser feita, sem fraquezas, né? O seco não gosta de fraqueza. O seco não é assistencial. Eu lembro de para fazer um bolo, você tem a farinha que é seca, se você não colocar água, o negócio não dá liga, né? Num pão, um bolo, tudo vai precisar da água ali para haver uma liga, porque o seco sozinho não constrói nada. Não mistura, o seco não mistura. E você vê que essa relação saturnina, que é fria e seca, é oposta à fertilidade. O frio e seco é estéril, né? O fértil é quente e úmido, né? Tanto que a gente, pelo que se sabe até hoje, cientificamente falando, aonde que se procura a vida? Onde tem calor e umidade. Claro que podemos encontrar umas coisas estranhas, né? Não duvido. Mas, assim, o quente e úmido é o princípio da vida. E o frio e seco, a conservação. Exatamente. A água é a fonte de vida. Sem água não haveria vida na face da Terra. A água é fria e úmida, o ar é quente e úmido. Vou falar um pouquinho de mitologia para dar uma ilustrada nessa questão. E o que acontece com Saturno na mitologia, né? Nós já sabemos que Uranus vinha se relacionar com Gaia e tinha filhos esquisitos e mandava todos para as profundezas do Tártaro. E a mãe se rebelou e falou: alguém tem que fazer alguma coisa. Quem se ofereceu foi Cronos ou Saturno para dar um jeito nisso. E ele castrou Urano. Então, nós temos essa peça de arte aqui do Giorgio Vasari, a mutilação de Urano. Depois ele se casa com Rhea. Aqui nós temos um relevo, né, encontrado lá no Museu Capitolino, em Roma. Ele e sua irmã Rhea, uma titânida. Ele um titã, ela uma titânida. No seu reinado aconteceu a Idade do Ouro, porque, além de tudo, Saturno é o trabalho. Um dos símbolos de Saturno, antigamente, era a letra Tal, que é a mesma letra que se usa para designar a força de trabalho. Então, que nós vemos essa idade, como era feita a Idade do Ouro, muito trabalho, porém com frutos, com colheita, o trabalho rendendo frutos. E a ele, então, é atribuída a Idade do Ouro. Só que havia uma profecia que ele seria destronado por um de seus filhos, então ele os devora. E isso vai até ao sexto filho, né, Zeus ou Júpiter, que Rhea já também cansada de ter filhos e ele o engolir todos, ela dá uma pedra e Júpiter sobrevive. Aí Zeus cresce, alimentado pela cabra malteia, uma cabra com cauda de peixe, também um dos símbolos de Saturno, a cabra com cauda de peixe, de Capricórnio, aliás. E começa uma batalha grande entre os titãs e os deuses, né, com batalha de 10 anos e terminou com a vitória dos deuses. E Saturno foi exilado, ele vai para o Lácio, região que depois seria fundado Roma, que se tornaria um grande império depois da época dos gregos.
E aqui o Templo de Saturno em Roma. Quando houve uma, vamos dizer assim, uma adaptação, uma apropriação dos deuses gregos para os romanos, Saturno foi considerado um deus agrícola. E tinham as Saturnálias, que começavam em 17 de dezembro e prolongava-se até depois do solstício de inverno. E era marcada pelo fim do ano agrícola. Então, era feita essas festas. E nesses dias tinha uma coisa interessante, que os servos se tornavam senhores e os senhores se tornavam servos. Havia uma inversão de papéis aí. Nesse templo de Saturno também era guardado o ouro e a prata do Império Romano. Isso aí fica lá no Fórum Romano, onde estão várias ruínas, próximo ao Coliseu. Agora vamos falar de aspectos práticos, o trânsito sobre o mapa do Brasil. O que vai acontecer? O Saturno em Áries, ele está em conjunção, assim como Netuno, que chegou um pouco antes, com Plutão, na casa 2, a casa dos recursos. Então, eu estava lembrando, Márcia, do Banco Master, que é um banco insolvente. Aí tem um monte de gente fazendo malabarismos para salvar esse Banco Master. Então, todo o sistema financeiro está fazendo de tudo para que não haja uma crise no setor, né? E esse Banco Master é uma bomba relógio. Se ela não for desativada, pode acontecer problemas. O Netuno veio e está todo mundo com cara de paisagem com essa questão do Banco Master. Agora vem o Saturno e trouxe o boleto com ele, né? Então, o que vamos fazer com essa questão? O Saturno aqui, o Plutão, aliás, o Saturno em trânsito, o Plutão naturalmente, faz oposição a Mercúrio, que é o regente do Sol, regente da 8, que são as dívidas, e o regente da 5, que são os investimentos. Então, desde que eu me conheço por gente, todo mundo fala que é necessário atrair investimentos para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, com esses investimentos, vem também as dívidas, né? Você queria falar mais alguma coisa, Márcia, por favor? É interessante, né? Teve a entrada do Netuno, né, chegando o Saturno, que o Saturno realmente tem essa característica, né, de vamos botar ordem nas coisas, vamos tentar ordenar. Agora, a questão é que com a presença do Netuno também no mesmo setor, fica uma coisa de vamos para lá, daí não, esquece isso, pega aquela outra coisa. Há uma desordem, né, até de metodologia, por vezes, e daqui a pouco vem algo para botar uma regra. E não fica muito claro como as coisas estão sendo encaminhadas, porque parece que vai para um lado, daqui a pouco vem um corte para o outro. Eu tenho a impressão, sempre Netuno, né? Na verdade, estou mais me colocando na questão do Netuno, é que a gente nunca sabe muito bem o que está acontecendo quando ele está. E o Saturno vem para... É interessante, por exemplo, em termos pessoais, quando o Saturno passa na casa 2, é um momento de você encarar a área financeira de uma forma prática. Então, vamos supor, você precisa gastar um dinheiro para poder ganhar melhor. Então, você vai trocar de computador ou aquela máquina. É isso que precisa, né, no investimento. Vem vindo Netuno com Saturno e é algo interessante, porque você até passou, né, umas datas relacionadas à passagem do Saturno no Plutão. Isso, né? Isso a gente vai ver em seguida. Então, aí tem o quê? Sempre tem alguma encrenca. Né? E Saturno, conjunto a Plutão, não é uma boa conjunção em termos de trânsito. É meio... Tem que ficar com o básico. Tem que botar uma hierarquia aí. O que é importante, né? São dois astros. Tem outro aspecto complexos que está sendo ativado também, que é essa quadratura
de Saturno e Netuno sobre Plutão ao Urano e Netuno da casa Eterno, 11. eterno problema do país. Ativa aí, lá vem políticos. É, Congresso, sempre, né? exatamente. Então, essa questão de políticos e orçamento, né? E hoje as emendas, então está tendo vai haver muita tensão nesse aspecto, né? Do Nunca político. combina, né? Querem uma coisa, bate, conflita com a outra. É um problema eterno, né, Douglas? Isso daí é uma Aham. coisa complexa, né? Então, realmente é uma passagem delicada, né? Que nós estamos no setor econômico, Netuno e Saturno, né? Que É. são dois astros frios, o frio contrai. Então, não é um período de, né, de crescimento, é de retração, realmente. Sem esquecer que o Plutão ele é regente do meio do céu e está tendo uma crise com relação ao governo, né? Principalmente com essa questão dos descontos dos aposentados, a popularidade do governo caindo, todo mundo achando um Postos, absurdo essa prática, né? umas Envolvendo taxas. dinheiro Você vê, e a. o Júpiter, por trânsito, ele está na 5 do país. Vai estar Aham. agora. Né? Na 5, quando ele tiver também no 0 de câncer, entrando em câncer, ele vai quadrar Saturno e Netuno em trânsito e o Plutão do país também. Casa 5, que é de investimentos também, né? E vai se opor à conjunção Lá em cima. Né? Netuno-Urano em Capricórnio na casa 11. Então, Fecha uma quadratura T, né? Aí. exatamente um T-square no mapa do Brasil. Então, eu tenho aqui uma data exata do Júpiter, que não vai demorar muito, não, dia 9 de Não, é junho. logo agora. É logo agora que ele entra, que ele vai para Câncer, e o Saturno ainda está num pedaço ali, o Netuno que não anda, fica no 2 e tal. Né? É, Então, é delicado. momentos de Período tensão que é justamente. envolvendo. Quer dizer, se em nível mundial não está bom para investimentos, para arriscar, para nós, Brasil, que ainda pega casas relacionadas à área financeira, é pior ainda, não é Exatamente. verdade? Né? Para nós, então, para nós pega pesado aqui. Tem que ter muito critério, melhor não arriscar. É, Melhor é não arriscar. não vai que dá, e vai sim, não vai com calma, né? Vamos com calma. Eu fiz aqui um, uma pesquisa sobre os momentos em que Saturno entrou nesse ponto zero Ares na história. E explorei como aqui ele passa no mapa do Brasil na área das finanças e, ao mesmo tempo, sobre o regente do meio do céu, a questão econômica e política destas ocasiões. Então, aqui, a primeira vez foi em janeiro de 38, aí ele volta, e em setembro de 39 ele entra novamente em Áries, né? Ocorreu uma crise muito grande em 38. Todos conhecem o crack de 29, né? E o Brasil ainda estava se recuperando dessa crise e aconteceu uma crise e o Brasil teve um período de estagnação econômica que perdurou até 1942, mesmo porque nessa época aconteceu a Segunda Guerra, né? O cenário político era marcado pela ascensão do Estado Novo, num período de autoritarismo e centralização do Getúlio Vargas, e os integralistas atacaram o Palácio Guanabara,
intentona integralista. Isso é um ataque fake que só foi usado para fortalecer a narrativa de uma ameaça à ordem e legitimar as medidas autoritárias. E, em setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia e inicia a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, neste momento, se declarou neutro. Eu vou falar das duas primeiras, vou deixar a terceira para você, tá, Márcia? A terceira foi no final do século passado. Tudo bem? De 96, você quer dizer? Isso. Aqui março de 67, ele entrou novamente em Ares. E a política econômica do Castelo Branco estava estabilizando, e depois dessa estabilização aconteceu um forte crescimento econômico, ou seja, houve uma contração saturnina na economia que possibilitou esse milagre econômico que se estendeu até 1973, ou seja, não houve nenhum descontrole, e sim um regramento aí da economia. E nesse dia, 15 de março, quando entrou o Saturno em Áries, o Arthur da Costa e Silva foi eleito indiretamente e assumiu o cargo de presidente da República. A nova Constituição entrou em vigor no dia da posse do Arthur da Costa e Silva. Foi elaborada durante o regime militar, concentrou poderes no executivo, reduzindo a autonomia de estados e municípios. Por isso que a Constituição de 88 veio a substituir essa e foi muito mais branda e descentralizadora, tanto que nós ganhamos o nome de República Federativa do Brasil, ou seja, dando importância aos estados e municípios. Agora com você. Então, eu andei pegando as datas, né, astrologicamente, e é interessante o seguinte: na primeira, que é da época de Getúlio, e na segunda, que você falou agora, que já do regime militar, além do Saturno na 2, na época do Getúlio, a gente estava com Netuno em Virgem, conjunto ao Sol e Mercúrio, eixo 2,8. Né? Vou voltar, então, lá para você fazer essas observações. Então, aqui, assim, para diferenciar, né, do nosso momento, quer dizer, estava com Netuno em Virgem, o Brasil tem Sol, Mercúrio, casa 8, Saturno aqui desse lado, se opondo a esse Netuno em Virgem, conjunto ao Sol e Mercúrio. Tá. Na seguinte, a de 67, tá. Saturno na 2, Urano em Virgem, conjunto Sol e Mercúrio. Plutão por perto, que é daquele período de aquela grande conjunção Urano-Plutão, que ficou em Virgem. Né? Então, Saturno do outro lado. Tá. Em 96, que a terceira aí que você está colocando, que foi o plano real, né? Que foi um plano para botar ordem na inflação, bem Saturno. E não há outros aspectos pegando o Sol e Mercúrio. Isso eu achei interessante. Porque aqui a coisa foi fluindo de uma outra maneira, quando foi lançado o plano real para combater a inflação, né? Que deu estabilidade. Foi um processo tal, e foi dando estabilidade, né, na moeda. Quer dizer, Saturno colocando ordem na casa, sem outras influências, vamos colocar assim, né? Sem outros indicadores astrológicos. Então, a economia brasileira apresentava um cenário de crescimento econômico, redução da inflação, produção industrial crescendo 1,4%, e a construção civil apresentando estabilidade. Tanto que até agora, né, nós ficamos com mudanças de nomes de moedas, né, durante muitas vezes. O real continuou,
Cruzeiro novo, o novo Cruzeiro, Cruzado, novíssimo. cruzado, tinham notas que eram carimbadas com outro nome. Para outro nome, quer dizer, o real está até agora. Tá. Né? O Saturno na 2 botou uma ordem e ficou. Que foi o início do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Aí tiveram outros acontecimentos não relacionados à economia, massacre de Eldorado dos Carajás, também tem esse negócio de dureza, né? E tragédia Sim. dos Mamonas assassinas. Foi bem impactante, né? Essa questão dos Mamonas e perda de trouxe uma Renato comoção Russo. geral, que eles estavam no auge, né? E num acidente estúpido perderam a vida. Meus filhos eram pequenos, a criançada ficou em choque com aquilo. A criançada. Assim, eu lembro que na escola, as pessoas lá, a diretora, estava tudo tendo que administrar as crianças. Foi uma comoção, né? Foi bem, bem marcante. Mas então, Interessante veja que essa interessante. sua pesquisa, Márcia, porque nos dois primeiros casos, né, nós víamos regimes autoritários. Então, tinha alguma coisa se opondo a esse Saturno entrando em Áries, que levava a tomar medidas autoritárias. Um Sol afetado, né, em oposição a Saturno e tal. E nessa terceira, não. Ele fluiu tranquilamente. E hoje nós chegamos a essa configuração que nós estamos falando agora, né? Que é complexa. Complexa porque envolve uma mudança de signo geral de todos os transsaturninos, inclusive de Júpiter. Né? De Júpiter para frente, todos mudando, inclusive Júpiter, Saturno, 5 astros mais lentos estão mudando. Eu, por exemplo, que nem agora, nós temos novamente uma presença de Netuno. Sim. Relacionado à economia, que nem foi em 38. Né? Seria como se o Netuno tivesse se opondo, mas é que ali estava em cima do Sol, tá? Ele ainda não chegou, mas ele está no setor econômico. Sim. Então, Eu assim. vou deixar só nós dois agora no quadro, porque acabou a nossa apresentação, a gente vai conversando assim, para fazer as nossas observações. Eu acho que esse momento é complexo, né? Conforme nós já vimos, tem essa tensão com Júpiter, tem a questão do Saturno e Netuno em cima do Plutão nacional. É muito complexo, um momento de preocupação para todos nós. Mais uma vez, não vai com calma. Veja bem, é Netuno num setor prático. E ele não é bom em setor prático. Dinheiro, economia. É uma. Saturno é bom em setor prático. Ele vai segurar, tal. Não é uma exuberância, você não vai, não é o indicador da prosperidade, mas tem mais a ver. Agora, o Netuno, não. E eu fiquei pensando muito nessas questões, porque seria, não igual, mas um pouco parecido com o que foi em 38, que estava o Netuno do outro lado, no setor 8. Né? Então, assim, um momento meio caótico, né? Também, nessa parte. Só que, no momento, ele não e vai... lá também o cenário internacional, né, desde a crack de 29, a quebra da Bolsa lá de Nova York, até a Segunda Guerra, ele está ali no meio, né, em 38, já estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola, a Alemanha nazista fazia experimentos de armamentos, se preparando para entrar na Segunda Guerra. Tem aquele quadro Guernica, que foi uma aldeia que foi arrasada por um simples teste dos aviões Stuka, bombardeiros, para ver se eles tinham um bom desempenho. Então, esse cenário internacional dificultou a questão
econômica do Brasil. Guerra e a quebra da Bolsa. Só foi melhorar realmente depois da Segunda Guerra, que começou a ter um deslanche. Em 67, houve um governo autoritário que adotou políticas econômicas austeras que propiciou um crescimento. E Urano estava junto com o Sol e era um período de rebeldia. Nós tínhamos aqui a guerrilha, né? As pessoas que lutaram contra a ditadura, pegaram em armas. Então, um período de grande rebeldia. E, em contraposição, o Estado exercendo a força para dizimar esses movimentos. É uma verdadeira guerra acontecendo, uma guerra de fundo ideológico, né? As pessoas, cada um lutando pela sua ideologia. Esses anos de 67, 68, 69 foi no âmbito mundial, né? De revoluções, de costumes. Também. Aconteceu uma conjunção em 68 que foi Júpiter-Urano em Libra. Então, é todo aquele movimento de sonho, né, das pessoas que falavam que era o início da nova era. Tivemos Woodstock, todo mundo falando paz e amor. Em contraposição à entrada nos Estados Unidos, tinha a Guerra do Vietnã. Ninguém queria ir para a Guerra do Vietnã porque podia morrer os jovens. Então, eles queriam fugir. É lógico. Quem quer? Então, todo mundo lutando contra esse ingresso na Guerra do Vietnã naquela época. E, em compensação, Saturno estava em Áries, né? Exigindo medidas práticas. E aqui também, essa questão de rebeldia, tivemos o maio de 68 na França, onde houve uma grande convulsão, os estudantes saindo às ruas, protestando, e em outros lugares também. Uma época muito criativa, né, Douglas? Em termos artísticos, também. Foi excepcional. Excepcional. Até hoje, eles estão aí, estão tudo com 80 anos. Os verdadeiros artistas, eles se exprimem na crise. Você vê o Van Gogh, o trabalho dele estava considerado uma pessoa demente. No entanto, depois da sua morte, todos os quadros dele tiveram um valor absurdo. E ele mesmo não pôde aproveitar desfrutar desse reconhecimento do seu valor. Mas o que mais, Marcelo, a gente pode falar? Nem sei. Por exemplo, individualmente, as pessoas estarem ligadas aonde elas têm Áries. Esse setor no mapa tende a passar por um período de uma avaliação, encarar certas coisas. Porque, assim, Saturno é aquele negócio, nossa, eu tenho que resolver isso daí. Tá. Preciso dar um jeito nisso. Aí vem Saturno, eu vou, vai cair, vai dar problema, eu vou ter que resolver. Então, assim, é uma época de resolver muitas coisas, certas pendências, praticidade, contar com alguns atrasos nesse setor. E se a pessoa tem pontos importantes em Áries, Sol em Áries, ascendente, Lua, enfim, vai sentir mais pessoalmente, né, essa presença saturnina, no momento de, muitas vezes, restritivo, mas eu sempre vejo Saturno como te pedindo para, olha, presta atenção nisso e cuida. Está na hora de dar um jeito nessa história. Ele faz aquela avaliação, isso presta, isso não presta, então, tá bom, se não presta, encaminha. Esse aqui resolve, faz algum negócio. Se aperfeiçoe, né, também. Busque melhorar. Saturno tem isso, o lado de ambição, aperfeiçoamento. Então, é importante estar ligado aonde você tem Áries no teu tema natal, né? Que setor da tua vida pode ser mais afetado pela presença atualmente de Saturno, né? Para cuidar das coisas.
Falando em cuidar das coisas, eu preciso cuidar da minha internet aqui, que nos impossibilitou de fazer a transmissão ao vivo. Tivemos que gravar somente e, infelizmente, as pessoas não puderam participar da transmissão. Já vinha da última vez, eu imaginei que trocando o aparelho, eu fiz pelo laptop, mas o problema agora é conseguir descobrir que é a internet. Então, vou ter que cuidar disso. Saturno sempre chega com a conta, né? Cheque mate. Tem que fazer. Tá bom? É pena que não vão ter perguntas, né? Então... infelizmente, devido a essa questão técnica. Prometo que para a próxima, a Vivo vai ter que dar um jeito nisso. Que eu contratei um plano com uma boa velocidade e a gente vê que não está funcionando. Quando tem, né? Quando... Não, mas esse é o grande problema. É isso, maravilhoso. Márcia. Chegamos a 1 hora de transmissão, de live. Eu fico muito feliz de rever a amiga e poder transmitir às pessoas, né, mesmo através de gravação, sem participação ao vivo. Mas essa nossa interpretação do que está acontecendo com o ingresso de Saturno em Áries. Ele vai ficar sambando aí nessa faixa entre Peixes e Áries. O Netuno também vai e vem, e eles vão fazer uma conjunção exata somente em fevereiro de 2026. Aí vai ser assunto para outras lives, não é verdade? Sim. Muitas novidades em 2026. Né? Agradeço, então, a minha querida amiga Márcia, que pôde compartilhar com esses momentos aqui na transmissão, toda a contribuição que ela pôde trazer. E sempre agradeço pela lembrança. É sempre bom rever os amigos, especialmente os amigos que a gente sabe que têm qualidade, né? Obrigada, viu, Douglas? Foi bem legal. Dá uma dinâmica boa. Legal, também gostei. Então é isso, vamos terminar por aqui, agradecendo a quem está assistindo pelo nosso canal do YouTube e prometendo que teremos outras. A próxima live faremos de Júpiter em Câncer, para ver toda essa movimentação celeste. Obrigado, Márcia. Uma boa noite. Eu também. Obrigada.